gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início então no culto, nós teremos um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção a Ele, a orientação, a direção para este trabalho, para este culto, agradecendo pela vida e assim por diante, né? Oremos então agora. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua santa presença neste momento, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida, pelas vitórias, pelas bênçãos, pela saúde, pela paz, por tudo que o Senhor tem nos concedido, ó Deus. E também pedimos agora perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, nossas muitas fraquezas. Nós suplicamos misericórdia do Senhor. E também pedimos a direção do Senhor para este culto, para esse trabalho, que é um trabalho espiritual, e que nós precisamos da direção do Senhor, nós precisamos da inspiração divina, meu Pai, para podermos fazer o que é correto e que o nome do Senhor seja glorificado e que o povo do Senhor seja edificado, meu Pai. E assim, Senhor Deus, começamos esse trabalho então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os meus irmãos que estarão conectados, estarão em comunhão através da pregação que é feita e vai depois para o canal, e é uma pregação que fica virtualmente, mas a palavra é a mesma, o poder é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, nós temos aqui a Bíblia aberta e nós vamos anunciar aonde será feita a leitura. Será Apocalipse, capítulo 21, e nós começaremos a partir do versículo 1. Apocalipse 21, verso 1, né? E depois nós vamos ter agora a parte de cânticos, de adoração com louvores. Depois dos louvores, nós estaremos tendo também a oração da fé, as ofertas, e aí depois então a leitura bíblica e, se o Senhor permitir, se o tempo nos permitir, nós também vamos ler uma porção da mensagem, que é a divindade explicada, a qual nós estamos estudando já, não é? Então vamos cantar agora
para adorarmos ao Senhor nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém. Vamos cantar.
Graças a Deus, graças a Deus. Deus aceite o teu louvor, Deus aceite o meu louvor, o nosso louvor, não é? A nossa adoração ao Senhor. Graças a Deus mesmo. Bom, agora nós vamos ler a Bíblia e depois da leitura, então, estaremos fazendo a oração hoje, não é? Como já anunciei, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que praticam imoralidade sexual, os bruxos,
e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, né? Que o mesmo Espírito Santo que estava inspirando a São João para escrever, possa também estar conosco, nos inspirando para podermos receber com o mesmo grau de inspiração que ela foi escrita, não é? Vamos orar outra vez, então, agora, desta vez intercedendo uns pelos outros, pelos doentes, pelos oprimidos, pelos necessitados, pelos abatidos, pelos tristes, não é? Vamos orar então. Senhor Deus, Pai, mais uma vez nós fechamos os nossos olhos, Senhor, em nome de teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós estamos agora suplicando a bênção e a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, em favor uns dos outros. O Senhor conhece a necessidade de cada filho do Senhor, de cada pessoa doente, necessitada, aflita, e o Senhor não somente conhece, mas o Senhor também pode ajudar, o Senhor pode resolver, o Senhor é um Deus todo-poderoso, que pode abençoar, pode salvar, pode curar, pode ressuscitar, pode fazer aquilo que lhe aprouver, Senhor. E por isso nós simplesmente pedimos a tua misericórdia em favor uns dos outros, que o Senhor estenda as tuas santas mãos misericordiosas para abençoar, e assim cada um possa ser abençoado e ficar feliz, ficar com saúde, com alegria e com paz em suas almas. E é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos, e nós te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos. Então, aqui está uma promessa maravilhosa, né? Uma descrição, na verdade, do que Deus fará, do que Ele está fazendo, né? E do que está para o futuro para nós. Então ele fala sobre a Nova Jerusalém. Nós estudamos há pouco tempo atrás a mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal, e foi lido muitas coisas concernentes a este assunto também, não é? Mas isto aqui é uma leitura mais esporádica, um pouco, que nós estamos lendo para meditarmos em mais este culto. Então ele vai mostrando aqui detalhadamente, inclusive eu acabei de ler numa Bíblia atualizada da King James, não é? Porque às vezes em certas condições fica mais fácil para entender a linguagem, não é? Agora, no verso 7, aqui ele fala, no verso 7 ele diz: o vencedor herdará todas estas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora vem o verso 8, que eu queria frisar, não é? Porém, quanto aos covardes, na outra Bíblia, que é uma tradução não é atualizada, né? Mais antiga, na verdade, na outra tradução diz, aos tímidos, né? Aqui diz covarde. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, na outra Bíblia também fala feiticeiros, não é? Os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então, bom, nós sabemos que
inferno não é eterno. Se você não sabia, procure saber, não é? Se você acreditar nesta pregação, você já vai ter um bom caminho andado já. Inferno não é eterno. O inferno aparece, assim, de uma certa forma aparente, que a Bíblia disse, não é? Que o inferno é eterno, mas o inferno não é eterno. Alguém pode se lembrar da Escritura quando o Senhor Jesus Cristo disse que o bicho lá nunca morre e o fogo nunca se apaga, não é? Mas aí esse nunca é dentro de um certo espaço de tempo, das eras às eras, né? De uma a outra era, até que se termine aquilo por completo. Porque aqui diz assim, que todos esses que são feiticeiros, são assassinos. Agora, se você me perguntasse, mas então um assassino não tem perdão mesmo? Tem. Se ele se arrepender, se ele nascer de novo, ele é uma nova criatura, então Deus não terá em conta o seu pecado no tempo da ignorância. Ele tem sim. E o bruxo também não teria, o feiticeiro, né? Também não teria perdão? Sim, também teria de igual modo, desde que ele um dia caia em si, se arrependa, se converta ao Evangelho, peça perdão de seus pecados e tenha uma nova vida e não fique mais naquela prática de ocultismo, de feitiçarias, ele pode ser perdoado e pode ser salvo. Essa sentença aqui é justamente para aqueles que não querem se converter e querem continuar naquela condição. Porque evangelho quer dizer boas novas. E toda vez que uma coisa é nova, ela traz alvoroço, traz distúrbios, porque geralmente, às vezes, as pessoas preferem continuar naquela mesmice de sempre, ao passo que evangelho não é a mesmice. Evangelho são novas, de alegria, boas novas. Então, mas é assim, toda vez que se prega o evangelho, tem que se pregar boas novas. E isso não quer dizer, porque o Senhor Jesus Cristo disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse, ide e ensine essas boas novas a toda criatura, né? E aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então, é justamente essa a função da pregação do evangelho, levar boas novas àqueles que não as conhecia, e que são muitos. Por isso Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? A toda criatura. Preguem as boas novas e ensine. Mas aí, ficando aqui um pouco então no 8, né? Para nós irmos dando uma degustadinha, uma mastigadinha, né? Porém, quanto aos covardes, em culto anterior foi dito aqui mesmo que Deus não trabalha com medrosos. Deus não trabalha com covardes, né? Então aqui, ó, os covardes não entrarão nessa cidade. Não serão chamados filhos dele, ele não será Deus deles, mas eles provarão a segunda morte, os covardes, né? Agora, por que a pessoa continuaria sendo feiticeira ou sendo bruxa, uma bruxa? Justamente porque é incrédula quanto às boas novas que lhe foi pregada, ou que lhe foram pregadas. Então, por que ela continua sendo depravada, né? Por que ela continua sendo assassina? Porque ela é incrédula ao ouvir as boas novas. Por que ela continua praticando imoralidade sexual, né? E assim por diante? Por que ela continua sendo idólatra? Porque ela é incrédula quanto às boas novas que são pregadas. Agora, raciocina comigo um pouquinho.
A Bíblia diz assim, que como crerão se ninguém pregar para ele ou para ela? Alguém tem que falar as boas novas, e quando falar as boas novas vai causar um distúrbio, vai causar uma reação. Agora, depende muito também da natureza espiritual de cada pessoa, da predestinação, porque a maioria dos crentes cristãos não eram cristãos de nascimento, não é? Uma grande parte de pessoas cristãs converteram-se. E essa expressão converteram-se ao Evangelho não significa fazer um prosélito. Não é fazer proselitismo. É fazer com que a pessoa aceite, entenda aquilo, acredite naquilo e receba na alma, não é? Mas aí, para se converter, é preciso que se ouça. E o Senhor Jesus Cristo disse uma coisa muito importante, que é bom frisar. Ele disse assim: vocês não pensem que eu vim neste mundo trazer paz. Eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer dissensão, eu vim trazer discórdia, porque justamente quando chega a boa nova, contraria-se à tradição antiga, ao costume antigo, e aí cria-se um impasse, cria-se muitas vezes uma dissensão, uma contenda, e brigas até, não é? E em tempos passados, aí, em décadas passadas, 60, 70, 80 anos, saía muita morte até aqui no nosso país por causa do Evangelho, não é? Aqueles incrédulos que não queriam mudar de vida, não queriam aceitar, e geralmente, quase que na totalidade, todos são religiosos. Esse parece um paradoxo, não é? Porque pelo menos se fossem assassinos e outros qualificativos aqui, né, que não fossem religiosos, parece que encaixava-se melhor, mas todos pertencem a uma religião. O que eles não querem é largar das suas tradições e parar para dar ouvidos à voz do Evangelho. Então, eu queria frisar esse verso aqui por causa disso. Olha todos os qualificativos das pessoas que vão ficar de fora, mas isto é, caso não queiram se converter. Porque se converterem, o novo nascimento apaga tudo. Isso. Então, se ela fosse covarde, mas depois ela criou coragem, porque ela recebeu o Espírito Santo dá coragem, então a covardia se foi, né? Se são incrédulos, não é? A incredulidade é a causa de a pessoa não aceitar. Ela não quer receber, né? Aí os depravados, os assassinos, se eles se converterem, se eles pararem e ouvirem e tiverem a graça de que o Espírito Santo lhe fale na alma, então eles deixarão aquelas coisas, né? Porque vamos comparar aqui o grau de, como é que eu diria, de gravidade de cada qualificativo aqui, né? O que seria pior, né? Ser um covarde, ou ser um depravado, ou ser um assassino, ou os que praticam imoralidade sexual, ou os feiticeiros, ou os ocultistas, ou os idólatras, ou os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente. Então, qual foi a diferença de grau de pior ou melhor um do outro? São todos iguais. Porque todos irão para o lago de fogo. O que adiantou ser melhor que o outro e ir para o mesmo lago de fogo que o outro? Mas você não quer ir para o lago de fogo, né? Você não quer. Uma certa vez, eu estava ouvindo um programa de rádio, era um programa evangélico e dava assim a oportunidade de participação dos ouvintes, não é? E aí o locutor colocou uma enquete ali, que eu não me lembro exatamente o que é que ele perguntava, e aí um ouvinte
mandou um e-mail lá, deve ser por e-mail, acho que não era o WhatsApp ainda naquele tempo, devia ser um e-mail. Aí mandou um e-mail falando assim: eu não gosto desse Deus de vocês. Eu não gosto de Deus, eu não creio nele, porque ele é um Deus que tem espírito escravagista, dizia o ouvinte. Ele é um Deus que tem espírito escravagista e por isso que ele quer ser chamado de Senhor. Então ele considerou o Senhor Deus como um senhor de escravos, não é? Por isso ele quer ser chamado de Senhor. E aí a gente tem que obedecê-lo na marra. Ele não dá opção para a gente. Quer dizer, eu não quero fazer uma coisa, mas se eu não fizer, eu vou arcar com as consequências, com o resultado da minha escolha. Mas isso é assim em todas as circunstâncias. Você tem o livre-arbítrio para você fazer o que quiser, mas você tem que ter a consciência que se você tomar uma certa escolha, você vai arcar com as responsabilidades dos resultados daquela escolha, ué. Isso é em qualquer situação, em qualquer circunstância é assim. Mas aí, eu vou frisar uma coisa que eu achei que era engraçada até, interessante. Uma sabedoria de uma irmã, né? Aí, eu falei, então eu não gosto desse Deus, porque ou nós obedecemos ele, ou então nós não vamos morar no céu, não é? Aí, o ouvinte seguinte que se comunicou foi uma irmã, uma senhora, acho que era uma senhora, né? E ela disse assim: pergunta para esse ouvinte que me antecedeu aí, o que é que ele quer fazer lá na casa desse Deus, por que que ele quer morar lá na casa dele, que é o céu, se ele não gosta dele? Se ele não quer obedecê-lo? Quer dizer que ele é só interesseiro, então? Não é? Ele sabe, por acaso, que o céu é bom? Com certeza ele deduz que o céu deve ser um lugar bom. Mas então por que que ele quer morar lá com esse Deus se ele não gosta dele? Ele que vai morar com o outro, de quem ele gosta. Eu ri demais da conta da sabedoria, da ligeireza da mente da irmã. Ele gosta do diabo, então, com certeza. Se ele não gosta de Deus, ele gosta do outro, que é o inimigo, que é o adversário, porque só tem dois lados, né? São dois adversários, o bem e o mal, Deus e o diabo, a verdade e a mentira, e assim por diante, não é? E ela disse, então ele que vai morar com um amigo dele lá, ué. Vá para o inferno, o amigo dele, a casa de um amigo dele é lá no inferno, ele que vai morar lá com ele. Né? Falei, muito bem. A irmã acertou em cheio, né? Mas é isso aqui, quer dizer, então, essas pessoas, todas, esses qualificativos aqui, eles são classificados e vão para o mesmo lugar. Olha só isso aqui. Vão para o lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Então, o inferno não vai existir eternamente. Porque a única vida que existe eterna é Deus. Só Deus é eterno. O diabo não pode ser eterno, porque ele é uma criatura do tempo. Ele foi criado, não é? E o Senhor Jesus Cristo diz que nós vamos ser eternos, nós somos eternos, porque nós recebemos a sua palavra, e ele disse, e eu lhes dou a vida eterna. Então os filhos de Deus são eternos porque eles receberam a vida de Deus neles. É por isso que no plano da salvação tem o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é a vida de Deus no crente. É Deus morando no crente, então ele fica eterno por causa que Deus mora nele, o eterno mora nele. Mas o diabo não tem Deus morando nele. E esses que praticam essas coisas, eles também irão para o lago de fogo e também não serão eternos. Essa é a segunda morte. Agora, muitas vezes tem pessoas que criticam da feitiçaria, do espiritismo, da bruxaria, mas é idólatra, né? É idólatra. E já foi dito em culto anterior que a idolatria é qualquer coisa que você coloque entre você e Deus. Qualquer coisa. Nós não adoramos São Pedro, nós não adoramos São Tiago, porque eu estou citando pelo menos esses da Bíblia, né? Porque esses outros santos que foram criados pela Igreja Mãe,
Esses não são bíblicos, a gente não sabe se eles eram santos mesmo ou não, eles foram canonizados e tal, então não vamos entrar na discussão desse mérito aí. Mas pelo menos os santos da Bíblia, eu conheço, biblicamente eu conheço São Pedro, eu conheço São Davi, o rei Davi, eu conheço São Moisés, né? Todos esses eu tenho informação bíblica a respeito deles. São Moisés, São Davi, São Mateus, São Marcos, São Paulo, enfim, são tantos os santos bíblicos que você conhece, que você pode ler, né? Mas nenhum deles pode nos salvar. Né? Nenhum deles pode ter mérito na nossa salvação. O único que veio com a missão de comprar a minha alma e a sua alma para Deus foi o Senhor Jesus Cristo. É interessante notar que a gente não chama o Senhor Jesus Cristo de São Jesus, né? Não é interessante isso? Não se chama o Senhor Jesus Cristo de São Jesus, mas chama-se de São Paulo, mas ele era São, sim, Jesus era São, sim, Santo, Santo Jesus, não é? Jesus Cristo Nazareno. Então são coisas que a gente precisa a trazer para a nossa mente e meditar. Nós não podemos ficar na mesma mesmice de sempre, naquelas tradições antigas, e pensar que está tudo certo. Espera aí, a vida é uma jornada. Quando nós vimos ao mundo, é como se você tivesse começado uma jornada, e um dia vai se chegar ao final dessa jornada. E cada um de nós tem uma alma, de quem ou do que, né? Acho que mais exatamente seria de quem mesmo, né? Um pronome pessoal. De quem nós devemos dar conta diante de Deus, da nossa alma, pelas nossas atitudes praticadas neste corpo. Isso é sério, muito sério isso. Cada um de nós vai dar conta diante de Deus, ou para Deus, de todas as atitudes que nós cometemos e praticamos neste corpo. E você já reparou como que as pessoas têm um medo de perder esse corpo? As pessoas têm um medo de morrer. Todo mundo tem, né? Não quer morrer. Se você fica doente, logo você vai tomar remédio, você vai ao médico. Se pega um câncer, vai para os tratamentos. Se é uma doença no coração, vai se tratar, vai procurar auxílio com a medicina, com a ciência. Se é Covid-19, a pessoa já fica com muito medo, já vai atrás também de se tratar. Mas e a alma que está lá dentro? Alguém já parou para pensar nela? E cada um tem uma. Eu não posso dar conta da sua, e você não pode dar conta da minha, mas cada um terá que dar conta da sua, de si próprio. Você já parou para pensar? Tem uma certa passagem bíblica, né, que o Senhor Jesus Cristo fez uma comparação, uma parábola. Ele falou assim que a plantação de um homem rico, um rapaz, moço, jovem ainda, rico, né, tinha produzido muita semente, mas muita fartura mesmo. E ele pensou, e agora, como é que eu vou fazer com tudo isso que eu vou colher esse ano? Aí ele mandou derrubar os celeiros velhos, os paióis, né, e as tuias, e construir grandes, outras bem maiores, tudo grande, tudo maior, e recolheu toda a colheita dele, guardou ali, protegeu bem para não estragar. E aí ele depois, que estava tudo recolhido assim, ele disse assim: ó alma, descansa agora, alma, porque tens em abundância bens para muito tempo, né? Aí o Senhor Jesus Cristo, fazendo a parábola, ele disse assim, aí uma voz falou para ele: louco, essa noite vão te pedir a tua alma. Quer dizer, essa noite essa alma sua que está aí agora vai sair desse corpo, vai embora, e esse corpo vai para o chão, vai para a terra. E o que tens preparado? Para quem ficou? Para quem ficará? Não é?
Então, o Senhor Jesus Cristo já abordava esse tipo de pensamento, que era justamente para ver se abria a mente das pessoas, que as coisas que nós fazemos aqui na terra são passageiras, mas serão contadas depois na balança. Quando nós formos ser pesados na balança, vai ser contado tudo isso que nós fizemos, de bem ou de mal, através do corpo. Então, agora, em culto anterior também, foi lembrado aqui que uma certa vez o Senhor Deus me disse aqui nesse estúdio mesmo, onde eu estou pregando agora, né? Estou gravando aqui o culto. Foi-me dito que duas coisas abominavam ao Senhor: injustiça contra o semelhante, contra o próximo, porque o amor ao próximo é o segundo mandamento, o segundo maior mandamento da Bíblia, né? Então, as duas coisas era a injustiça para com o semelhante e a adoração pagã, adoração falsa. Foi dito isso aqui há pouco tempo, uns cultos, um ou dois ou três cultos atrás só, né? Por quê? Porque o primeiro mandamento é assim: amarás a Deus, ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? E não farás para ti imagens de escultura, de espécie nenhuma, nem de imagens que tinha no céu, de seres celestiais, nem seres aquáticos, como se fossem jacarés ou bichos assim, nem de animais da terra, bois e outros tipos de animais, não é? Porque os pagãos sempre tiveram essa forma de adorar imagens de seres, seja anjos, querubins esculpidos na madeira em algum lugar, ou seja, animais, e assim por diante. Mas o Senhor disse: não farás para ti imagem de escultura de forma alguma, nem de aparência nenhuma que esteja no céu, na terra e nem nas águas debaixo da terra. Agora, quando a pessoa adora uma imagem de escultura, ela é uma idólatra. E os idólatras vão perder o direito de entrar na cidade santa. É isso aqui que está escrito aqui, né? E às vezes eu fico pensando o seguinte: a igreja mãe criou uma padroeira para o nosso país, né? Você já sabe do que eu estou falando, Aparecida do Norte, né? A igreja mãe criou essa padroeira para o nosso país e enganou toda a população menos esclarecida. É lamentável isso. É lamentável, porque aí, coisa de 100, cento e tantos anos atrás, o evangelho aqui no Brasil não tinha se propagado ainda. E as pessoas eram tão presas a estas crendices, mas era tanta coisa, ensinava-se para nós. Eu ainda fui garotinho ainda me lembro disso, né? Falava para nós que compadre não podia casar com comadre, porque aí viraria uma mula sem cabeça. Falava-se para nós que se não batizasse a criança quando era pequenininha, bebê, se ela morresse bebê, ela não se salvava, ela ficava no limbo. Que mentiras! Esses daí também não vão herdar, não vão entrar não, porque eles são mentirosos. Essa é a verdade, eles são mentirosos, então esses também ficarão de fora, porque eles amam e cometem a mentira. Agora, primeiro, sobre a mula sem cabeça. O que tem a ver com padre com comadre? Onde é que você viu na Bíblia alguém sendo compadre de outra pessoa? Isso não é bíblico. Não existe compadre na Bíblia. É como se compadre é como pai, né? Não, isso é tudo idolatria da igreja mãe, que trouxe gerações e gerações enganadas. E agora, raciocina comigo um pouquinho.
O Senhor Jesus Cristo é Deus, não é? Todo mundo vai dizer que sim. Qualquer religião cristã diz, não, o Senhor Jesus Cristo é nosso Deus, né? Ou pelo menos o Filho de Deus. E ele é Deus aqui no Brasil do mesmo jeito que ele é Deus no Japão? Com certeza, né? E ele é Deus no Japão do mesmo jeito que ele é Deus na África? Com certeza, porque ele é Deus de verdade, ele é um Deus universal. Agora, por que que num país tem uma deusa e no outro país tem outra deusa com outro nome? Isso é idolatria. E se você não escapar disso, você vai perder o seu direito da cidade santa e vai, aqui ó, você vai provar da segunda morte no lago de fogo e enxofre. Essa é a verdade. Porque a adoração pagã, a adoração falsa, afronta o Senhor nosso Deus. É só Ele que é digno de adoração. É só Ele que é digno de ser adorado. Não é? Conta-se, se nós tivéssemos bastante tempo aqui, para nós nos lembrarmos de certos ateus que diziam que não criam em Deus e pensavam que era senhor de si. Mas não é. O homem mortal é uma cinza, é uma poeira que passa por aqui. E na hora que esse grande homem ateu foi morrer, com aquela dor terrível, a enfermeira foi cuidar dele, e ele não suportava a dor, porque o Senhor Deus tinha que mostrar para ele, você vai ver se existe um ser supremo ou se não tem. Você não veio, como dizia minha saudosa mãe, não, do oco da taquara. E aí ele tinha aquela dor terrível assim, que ele começava a gemer, falar, ai meu Deus. Mas depois falava, não, Deus não, eu não acredito nele. E a enfermeira disse, olha, nem que me pague todo o dinheiro do mundo, eu nunca mais quero presenciar a morte de um ateu. Agora, esse é ateu. O outro não é ateu, o outro é religioso, mas crê em bobagens, crê em mentiras. Idolatria. E esses também ficaram de fora. Então, quando se prega o evangelho, está se tendo amor pela vida da pessoa. Não se está ficando contra ela. Quando nós pregamos o evangelho da graça, da misericórdia, do perdão, da verdade, estamos tendo misericórdia, estamos amando a pessoa, não estamos querendo condená-la. Não estamos querendo criticá-la, estamos querendo salvá-la do engano. Eu acho que foi Abraham Lincoln que fez uma afirmação assim, pode se enganar todo um povo por um pouco de tempo. E pode-se também enganar um pouco do povo por todo o tempo. Vice-versa, né? Todo o povo um pouco de tempo ou um pouco do povo por todo o tempo. Mas não se pode enganar todo o povo por todo o tempo. Porque um dia a verdade vem. Um dia a luz vem. Né? Agora, se somos, no mínimo, inteligentes, né? Deveríamos ficar satisfeitos quando alguém nos dá um bom conselho e nos ensina as coisas que são verdadeiras e que são reais, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa que eu queria encontrar. Se demorar muito eu não vou procurar por causa do tempo aqui, né? Mas eu acho que eu consigo aqui, deixa me ver. Aqui. Vamos ver se abre aqui, né? Eu estava olhando alguma coisa, começou a me vir as escrituras, e eu fui anotando alguma coisa aqui, né? Em questão à idolatria, por exemplo, ainda. Foi dito também em culto anterior, se não me engano, no último anterior, ou no penúltimo, que nós gravamos, né? Que tudo que você colocar entre você e Deus é uma idolatria. Então pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser uma namorada, pode ser um marido, pode ser uma mulher, pode ser quem for. Se ficar entre você e Deus, porque Deus quer ter relação direta com você. Né? Ele precisa de se relacionar diretamente com a sua alma. E então, ensina-se
a igreja mãe ensina muitas mentiras. Não só a mãe, as filhas também, não é? Porque tem a mãe e tem as filhas. Apocalipse 17 diz que ela é uma mãe e tinha filhas, não é? E todas são chamadas de prostituta. Não é eu que estou falando. Apocalipse 17, você pode começar ali, vai ali, verso 1, 2, 3, 4, 5, você acha ali, né? Todas são prostitutas. Então ensinam mentiras para as pessoas acreditarem naquilo e poderem manter as pessoas numa rédea, num cabresto, com pouco conhecimento, porque o povo menos esclarecido é o que é o povo enganado. O diabo não quer que você conheça as verdades de Deus, não, né? Por exemplo, eu disse há minutos atrás que a Igreja Mãe criou a nossa padroeira, né? Aparecida do Norte. E pense nisto, né? Então, se você vai inquirir com algum líder, ele diz assim, não, é que em cada lugar ela se apresenta de uma certa forma, ela muda de forma, de aparência, não é? E eu não estou falando em relação à cor, em relação a nada disso, porque nós não temos nenhum preconceito de nada, nem de pobreza, nem de raça, nem de cor, nem de orientação sexual. Cada pessoa, nós respeitamos a pessoa, as pessoas, não é? Mas então, uma certa vez falando com um certo ministro, não é? Ele nós comentamos que a Virgem Maria, ela não era Deus. E quando mexe assim, parece que é a mesma coisa de colocar o pé num formigueiro de lava-pés, né? Que a coisa ferve. Mas um cristão verdadeiro, presta atenção nisso, um cristão verdadeiro jamais xingou Maria, jamais desfez dela. Não, é completamente diferente isso. É que a pessoa não entende o evangelho e já pensa que falar a verdade já é denegrir a imagem, né? Maria, a Virgem Maria, foi uma bem-aventurada que foi escolhida desde antes da fundação do mundo para trazer o Filho de Deus ao mundo, né? Ela foi uma bem-aventurada, mas ela não é mãe de Deus. Aí é que a Igreja Mãe coloca vocês no engano. Ela não é mãe de Deus. Ela foi mãe daquela carne, daquele corpo. Enfim, aí conversando com esse sacerdote, não é? Ele disse assim, eu disse, mas Maria, ele falou que Maria era virgem no parto, antes do parto, no parto e depois do parto, né? Eu disse, não, mas a Bíblia diz que a Bíblia informa para nós que Maria teve mais filhos, né? Então, eu tinha anotado, deixa eu ver se eu acho rápido aqui, se eu não achar, paciência, fazer o quê, né? Mas eu acho que não está aqui, viu? Ou está? Não, está aqui sim. Na primeira carta de João, né, presta atenção nisso, anote aí, depois você escuta de novo, não é? Na primeira carta de João, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, versículo 3, está escrito assim, todo o espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. Agora, ao inverso, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Agora, qualquer criança de terceiro ano de escola, de grupo, poderia responder para nós isso. Se nascer uma criança do ventre de uma mulher em um parto normal, essa mulher não é mais virgem. Antes de se ajuntarem, a Bíblia diz isto, que antes de José se ajuntar com ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, por isso, Jesus não era filho de José, ele era filho do Espírito Santo, que o Espírito Santo gerou ele no ventre dela pela palavra falada.
Mas quando chegou a hora dele nascer, aí ele teve que nascer fisicamente. E aí, por que São João disse isso na carta dele? Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Mas o espírito que não confessa que Jesus veio em carne, então ele é o quê? Um espírito que nasceu? Então esse espírito é o espírito do anticristo. E como que ela poderia se manter virgem se ele nasceu fisicamente? Agora, observe o outro lado da questão. O profeta irmão Brana diz assim, que uma mulher casada, honesta, fiel a seu marido, é como se fosse uma virgem. Mas isso é no sentido espiritual, no sentido moral. Ela tem tanto valor para Deus como se fosse uma virgem. Mas fisicamente ela não é virgem, porque ela ganhou uma criança. Ela concebeu no seu ventre e tudo, né? Então, aí o sacerdote me disse isso, eu falei, não, mas olha isto aqui. Mostrei a Bíblia para ele, né? São Mateus capítulo 1, versículo 25. A Bíblia diz assim, você pode ler na sua Bíblia aí. São Mateus capítulo 1, versículo 25. Eu só não estou com a Bíblia atualizada aqui agora, mas porque senão o tempo acaba e a gente não consegue concluir, né? Mas a Bíblia diz aqui que José, marido de Maria, não a conheceu até que ela tivesse dado à luz a seu filho primogênito. Se eu tiver um tempo, deixa eu ver se eu consigo, vocês me tolerem um pouquinho só, por favor? Quem sabe a gente consegue, né? Quer ver? São Mateus, que eu falei, né? 1:25. Espera um pouquinho só, tá aqui, ó. São Mateus, capítulo 1, versículo 25. Quer ver? Eu vou ler na atualizada, porque eu acho que na atualizada vai ser melhor para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade para entender, não é? Então eles poderão entender. Eu já estou chegando aqui, quer ver? 21, 22, 23, não quero passar muito, se não vai de uma vez, e tem que voltar aqui. Contudo, São Mateus 1:25, aqui na Bíblia King James atualizada. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz ao seu filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. Agora, pergunta para o menino que vai na escola, que está na 4ª série, o que é primogênito? Para ver se ele não fala para você. Primogênito é o primeiro. E se tem o primeiro, é porque teve o segundo. Senão, não era necessário que se citasse primeiro. Diria-se o unigênito. Porque Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Unigênito, porque Deus só criou aquele, né? Assim, daquela forma lá. Foi só ele. Agora, nós somos filhos de Deus, mas de uma ordem diferente, né? Agora, se tem primogênito, então sugere-se que tenha o segundo, o terceiro, o quarto, senão teria sido dito. E José não coabitou com ela, como está escrito aqui, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho unigênito. Aí então teria sido o único. Mas unigênito ele não era. Então, quando foi dito para o sacerdote esse versículo aqui, ele falou assim, aí está escrito, a nossa igreja não acredita que ela teve mais filhos. Mas aí na Bíblia está escrito, mas você vai crer no quê então? Não é na Bíblia que se crê? Não é na palavra de Deus que se deve crer? Ou vai ficar agarrado com o cordão umbilical grudado lá, naquela tradição mentirosa, que não é verdadeira, que não é bíblica. É na Bíblia que se deve crer. Então o sacerdote disse isso. Aqui está escrito, né? Porque não tinha como negar. Ele é uma pessoa estudada, ele tem doutorado, né? Então ele diz, não, aqui na Bíblia está escrito mesmo, primogênito. Mas a igreja diz que ela não teve. Então eu prefiro ficar com a Bíblia mesmo, não é? Então são coisas assim que
tantas outras coisas que às vezes as pessoas acreditam sem pararem para analisar. Primeira coisa que você tem que fazer, compra uma Bíblia. Se você não tiver, manda um WhatsApp para mim e eu dou um jeito de arrumar uma Bíblia para você. Aí você vai ler a Bíblia. Esquece as tradições, esquece a igreja e vai ler a Bíblia. Aí você vai ficar treinado no que é verdadeiro, né? Então tá prometido. Se você não tiver uma Bíblia, lá na descrição do vídeo aí embaixo tem o WhatsApp, fala comigo que eu dou um jeito de arrumar uma Bíblia para você, mas você vai ter que se comprometer comigo que ela não vai ficar lá na estante guardada e criando poeira, não. Você vai ter que ler ela sistematicamente e quando você tiver uma dúvida, você pede ajuda a alguém, mas com a Bíblia na mão, porque a Bíblia é o manual de Deus para nos guiar no que é certo. É o manual que Deus tem para nos mandar tudo aquilo que é verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus, né? Deixa eu ver a minha hora aqui, ainda está um pouquinho antes. Deixa eu sair de novo daqui, que eu quero voltar lá, onde nós estávamos aquela hora, né? Eu anotei alguns tópicos que eu achei interessante até. Por exemplo, em São Marcos, capítulo 3 e versículo 34, né? São Marcos 3, 34. O Senhor Jesus Cristo estava em um certo lugar. Bom, deixa eu ver. 3, 34. São João, capítulo 2, versículo 4. Né? Eu não vou guardar tudo isso na memória, não. Eu preciso ir e voltar, e o tempo ali não volta, ele só vai, o tempo só vai para frente, eu preciso ir e voltar, né? Mas deixa eu ver aqui. Então vamos lá, São Marcos 3, 34. Vamos para a Bíblia outra vez, né? Marcos 3, 34. Aqui, 3, rapidinho. Aqui, vamos para o 34 depressa, para nós ganharmos o tempo. Aqui, mais um pouquinho para frente, mais um pouquinho, só aqui. Você me desculpe que hoje está sendo um culto um pouco assim, diferenciado, né? Mas isso é bom também. A gente sair, foi dito agora mesmo que era para sair da mesmice, né? Então, deixa eu ver. E repassando com o olhar todos os que estavam sentados a seu redor. Sim, então tem que ler um pouquinho para trás aqui. 34, vamos para o 32. Vamos aqui no 32. São Marcos 3, 32. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele e lhe avisaram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele lhes respondeu com uma questão: quem é minha mãe ou meus irmãos? E passando com os olhos a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Então, são escrituras que as pessoas precisam saber, né? Deixa eu ver outra aqui. São João, capítulo 2, versículo 4. Vamos aqui. São João 2, 4, né? Não, estou errando aqui. São João, capítulo 2, versículo Marcos, João. Esta fase que está no capítulo 2... E o verso é 4. Mas vamos ler o primeiro verso aqui, né? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Olha só, então às vezes se você lê numa outra Bíblia corrigida, vai falar um pouquinho diferente, mas aqui é a linguagem mais aproximada de nós, da nossa atualidade, não é? Então ela falou: Jesus, eles não têm mais vinho, não é?
ele disse assim, Jesus disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Na outra ele fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Né? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serviçais, seja o que ele for, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Amém, graças a Deus. A irmã Maria era uma cristã de verdade. Irmã Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, ela era uma cristã de verdade. Porque ele falou, mas por que a senhora está tão preocupada assim? Né? Deixa que eu resolvo isso não chegou minha hora ainda. Aí ela, humildemente, crente verdadeira que ela era, porque depois ela foi para o Pentecostes, recebeu o Espírito Santo junto com os outros discípulos, né? Se ela fosse Deus, ela não precisava ter recebido o batismo com o Espírito Santo, lá no Pentecostes. Né? Se ela fosse a mãe de Deus. Deus não tem mãe, Deus é eterno. Não é? Por isso que ela reza, Santa Maria, Mãe de Deus, não está certa não, está errada. Isso aí é idolatria também. Agora, pensemos um pouco, mas graças a Deus que ela era uma pessoa santa, na verdade. Mas não era santa só por um motivo. Ela era santa porque era uma cristã, era uma crente. E depois recebeu o Espírito Santo também. Ficou batizada com o Espírito Santo. Ela era santa igual São Pedro era santo, igual São Tiago, São Mateus, São João, São Lucas. Eles eram santos, não é? Então ela era uma santa de verdade e ela não se irritou com ele, senão ela podia ter dito assim, mas que filho mal criado é esse que eu criei, hein? Né? Olha, nem me respeita na presença dos outros. Ela disse, não, vocês façam tudo o que ele disser, porque o que ele disser é correto, é verdadeiro, é verdade e vai acontecer, não é? Porque eu penso assim, sabe? Eu não acredito, não pensaria que o Senhor Jesus Cristo fosse um filho rebelde. Absolutamente. O Senhor Jesus Cristo era Deus. Mas ele tinha que falar a verdade. Você vai se lembrar de um outro episódio também, quando o Senhor Jesus Cristo tinha 12 anos, né? 10 e mais 2, 12 anos. E eles foram para a festa e depois voltaram para as suas casas, andando a pé. E de repente, caminho de 2 dias, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E eles ficaram desesperados e voltaram para trás, lá para a cidade, procurá-lo, e ele estava assentado entre os doutores da lei, conversando com os doutores, um menino com 12 anos, conversando com os doutores. E ela disse assim, Maria disse assim, filho, por que fizestes isso? Teu pai e eu estamos aflitos a te procurar. Sabe o que ele respondeu? Não sabeis vós que me convém cuidar dos negócios do meu pai? Né? Não sabeis vós, você e meu pai, aí José e Maria, né, que eram os pais dele aqui na terra, não sabeis vós que me convém cuidar dos negócios do meu pai, que está no céu? Né? Então, quer dizer, quando se fala a verdade, não está se denegrindo a pessoa, não está se diminuindo a pessoa, mas está se colocando cada coisa em sua posição certa, para não sermos idólatras, enganados por falsas doutrinas, por falsas igrejas e coisas assim. Mas é bom agora voltarmos para o nosso capítulo lido anteriormente, de Apocalipse, e não esquecer do lago de fogo, hein? Não esquecer dos qualificativos das pessoas que irão para o lago de fogo. Eu não quero ir para o lago de fogo, você quer? Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e nós podemos usar a mesma expressão folclórica, Deus me livre de ir para o lago de fogo, que Deus nos livre mesmo, mas para nos livrar nós temos que perder a incredulidade, converter ao evangelho, largar a mão de religião falsa, mentirosa, que ensina mentira para as pessoas, converte-se ao evangelho, acaba com essa incredulidade, aí sim Deus te livra do lago de fogo. Deus nos ajude, nos abençoe. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Vamos orar agora. Senhor Deus, fica com cada filho do Senhor, Pai. O Senhor sabe que não é nosso desejo ferir as pessoas. Nós não queremos ferir ninguém. Nós queremos amar a todos,
mas temos que falar a verdade para que, se ele estivesse caindo num buraco e nós soubéssemos daquilo e amássemos a dita pessoa e não o avisássemos, então nós não daríamos prova do nosso amor. Nós não daríamos prova da nossa amizade. Justamente quando se fala a verdade, é porque se ama, é porque se quer bem e quer a salvação da pessoa. Ó Pai, nós pedimos essas ajudas ao Senhor em favor de todos os ouvintes, para a tua bendita glória, meu Deus. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos humildemente. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, né? Um pouquinho só um segundinho de humor, né? Eu espero que não tenhamos muitos cliques em não gostei hoje. Muitos cliques de joia para baixo assim, né? Não, porque isso é a expressão do amor de Deus, falar a verdade. É a expressão do amor que Deus tem por nós e por isso nós precisamos saber a verdade, não é? Mas fiquem todos com Deus. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de vocês, de mim também, é claro, mas é de vocês, porque para quem eu estou falando, não é? E que ele possa ajudar você a entender que isso é a expressão do amor de Deus a teu favor, para te salvar, para te livrar do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não esqueçam então de clicar como gostei e também de se inscrever para continuar recebendo, se você gostou, né? Fiquem com Deus e até o próximo culto. Sim, terças, quintas, sábados e domingos, no horário das 18h45, o link já está publicado para vocês assistirem à pregação. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.